A temporada de 2024 vai ser a primeira na história onde nós não teremos nenhum piloto novato. Porém, 15 dos 20 pilotos estão sem contrato para 2025 e o site Planet F1 fez uma lista de 5 pilotos que entram em 2024 pressionados. E nós vamos comentar um pouco dessa lista e inclusive o último piloto me surpreendeu. Então fica ligado, já vai deixando seu like e bora pro vídeo. Em matéria publicada no dia 8 de janeiro no site Planet F1, eles listam os 5 pilotos que vão entrar em 2024 mais pressionados. E a gente vai então comentar aqui um a um. E eu, como falei na introdução, confesso que o último que eles colocaram aqui me surpreendeu um pouquinho. A gente vai tentar entender o contexto aqui, o porquê que eles acham que o piloto está pressionado. Vamos começar então. Bom, o primeiro deles, eu acho que é o mais óbvio de todos, obviamente, Sérgio Pérez. Sérgio Pérez, depois de um ano de 2023, onde ele foi muito questionado, onde ele teve desempenhos muito abaixo do que o próprio Pérez já demonstrou na Fórmula 1 em termos de desempenho, um desempenho muito abaixo do que a gente espera de um piloto que pilota a melhor equipe do grid, o carro da Red Bull, o melhor carro do grid. Ele realmente teve desempenhos, digamos, até constrangedores em alguns momentos, de não sequer ir por Q3, não pontuar, ficar lá atrás, embora nas últimas corridas ele tenha conseguido melhorar, ele tenha conseguido se recuperar, entre aspas, e brigado mais ali na frente, conseguindo pódios, conseguindo andar mais próximo do Max Verstappen, se classificar mais próximo do Max Verstappen, e isso acabou dando uma amenizada. Chegou algum momento da temporada que, por exemplo, eu pelo menos, e muita gente da imprensa chegou a questionar se o Sérgio Pérez terminaria o ano de 2023, ou se ele começaria o ano de 2024 como piloto titular da Red Bull. Ele sim vai começar 2024 titular da Red Bull, ele tem contrato até o final do ano e ele está pressionado. Ou seja, ele precisa mostrar resultado, mostrar mais um melhor desempenho se ele quiser continuar na Red Bull em 2025. Eu já vou falar aqui antes, eu acho que esse é o último ano do Sérgio Pérez na Red Bull, independente do que aconteça na equipe, independente do seu desempenho, eu acho que o Pérez não renova para 2025. E por que ele está pressionado? Porque a gente sempre falou, durante a temporada de 2023, que a Red Bull ela não precisou dos pontos do Sérgio Pérez. O Max Verstappen ele foi campeão de pilotos e construtores sozinho. Mas a gente está vendo que outras equipes, McLaren, de repente uma Ferrari, de repente uma Mercedes, pode se aproximar mais da Red Bull no campeonato e os pontos do Sérgio Pérez serem cruciais aí para a definição de um campeonato de construtores. E em 2023 foi o primeiro ano que a Red Bull conseguiu fazer campeão e vice. E com esse carro era praticamente obrigação do Sérgio Pérez conquistar o vice-campeonato. E ele chegou a ter o seu vice-campeonato ameaçado. Então ele precisa realmente melhorar seu desempenho, ele precisa, claro que ninguém espera que ele vá ameaçar o Max Verstappen, que ele vai disputar com o Max Verstappen, mas ele precisa estar ali, andando sempre próximo do Max Verstappen, até para ser um fator estratégico durante as corridas. Se de repente tem uma corrida que o Max Verstappen está ali disputando contra uma Ferrari, contra o piloto da McLaren, e o Sérgio Pérez estando ali no meio, próximo da briga, para ser um elemento de, olha, vamos segurar o Pérez mais na pista, porque daí quando os pilotos da McLaren, da Ferrari pararem, eles voltam atrás do Pérez, o Pérez dá uma segurada, e isso favorece aí o Max Verstappen na estratégia dele para vencer a corrida. Então, se o Sérgio Pérez ele não tiver começar um ano com um desempenho muito abaixo, ou um desempenho igual ao que ele vinha tendo ali em determinado momento da temporada, e se as equipes, uma McLaren, uma Ferrari, uma Mercedes, se aproximar da Red Bull a ponto de roubar bastante pontos no campeonato de construtores, eu acho que é bem possível que o Pérez pode até não terminar a temporada, visto que ele tem algumas sombras fortes. A gente tem o Daniel Ricciardo, que a gente vai falar sobre o Daniel Ricciardo, é o próximo da lista, e também o Liam Lawson, que correu na AlphaTauri 2023, fez bem o seu papel
e tá ali, né? E a gente sabe que a Red Bull não tem essa conversa, né? Se tiver que trocar, eles vão e trocam mesmo. Então é bom o Sérgio Pérez aí ficar de olho, mas eu acredito que esse vai ser o último ano do Pérez na Fórmula 1. Não acredito que ele vá continuar na Red Bull e também não acredito que ele vá ter espaço em alguma outra equipe nesse grid tão reduzido. O segundo dessa lista é ele, Daniel Ricciardo. O Daniel Ricciardo que saiu, foi saído, né, da McLaren por conta do seu péssimo desempenho, ficou um ano fora, conseguiu ali uma vaga na AlphaTauri depois da saída do Nick De Vries, teve a fratura na mão, o Liam Lawson entrou, fez bonito, e ele voltou, conseguiu ali alguns bons resultados, mas ainda muito longe de ser algo assim convincente de encher os olhos do torcedor e principalmente dos chefes da equipe Red Bull. O Daniel Ricciardo também é um que, ao meu ver, ele está bastante pressionado, que esse tem tudo para ser o ano decisivo na carreira dele, em termos de futuro dele. Se ele almeja alguma coisa no futuro, ele tem que fazer bonito, ele tem que destruir o Yuki Tsunoda, porque agora assim não tem mais desculpa, né? Não tem, porque começou no meio do ano, porque quebrou a mão. Não, agora ele vai começar a temporada ao lado do Yuki Tsunoda, que embora seja um piloto rápido, seja um piloto que tem evoluído, mas não é um super piloto, né? Então o Daniel Ricciardo ele precisa agora se impor contra o Yuki Tsunoda já desde o começo da temporada. Não pode ter uma fase, o começo do ano, tô me adaptando, no começo do ano também instável, não entendi o carro. Não, ele já tem que chegar e já tem que se impor em relação ao Yuki Tsunoda se ele quiser ter um futuro na Fórmula 1. E o futuro que ele almeja na Fórmula 1 é, imagino, voltar a correr ao lado do Max Verstappen na Red Bull. Não sei se ele vai ser capaz de conseguir isso. Não sei se a Red Bull daria a ele uma chance de novo de colocar à frente ao lado do Max Verstappen, independente do seu desempenho e, claro, também dependendo do desempenho do Sérgio Pérez. Mas é um ano decisivo para o Daniel Ricciardo. Eu acredito que esse tem grandes chances também de ser o último ano da carreira do Daniel Ricciardo, porque ele precisa performar muito bem para continuar na Fórmula 1, para garantir aí a sua permanência na Fórmula 1, lembrando que ele também aí tem a sombra do Liam Lawson é muito forte, e tem o Tsunoda, que também é um cara que também quer se firmar, que também quer garantir a sua permanência na Fórmula 1 para 2025. Outro piloto que, segundo o site Planet F1, entra pressionado em 2024 é o Valtteri Bottas. Mas o Valtteri Bottas? Mas por que o Valtteri Bottas estaria pressionado? É porque o Valtteri Bottas ele está na equipe Alfa Romeo, né, que agora se chama Stake F1, a Sauber, né, a Sauber que prestava o nome Alfa Romeo agora chama Stake F1. O Valtteri Bottas é aquele cara que ele foi chamado para liderar a equipe, para ser o protagonista da equipe, um cara que já tem experiência em equipe grande, já venceu corridas e tudo mais, e confesso que esse ano não teve longe aí de brilhar. Tudo bem, o seu carro não era grande coisa, mas o Bottas teve desempenhos muito ruins, muito abaixo do que a gente já viu o Bottas tendo na Fórmula 1, na época de Williams, por exemplo, ou mesmo na época de Mercedes, muito abaixo. O Bottas ele ficou muito mais, a gente fala muito mais do Bottas por causa das vezes lá que ele bota a bunda de fora, do que necessariamente por alguma coisa que ele faz na pista. Embora ele tenha chegado à frente do seu companheiro de equipe, o Guan Yu Zhou, mas que de fato é uma obrigação, né? O Valtteri Bottas tem a obrigação de destruir o Guan Yu Zhou, porque o Guan Yu Zhou também não é nenhum super piloto, é mais inexperiente, e o Bottas tinha que destruir o Guan Yu Zhou. Terminou na frente do campeonato, 10-6, mas foi um ano muito, muito apagado do Valtteri Bottas, muitos erros, sempre andando no final do grid, muitas vezes andando atrás do Guan Yu Zhou. Então realmente é um ano muito ruim do Valtteri Bottas. E por que ele está pressionado? Porque o Valtteri Bottas ele é um cara que também não tem contrato, e ele é um cara que ele quer fazer parte do projeto da Audi na Fórmula 1 a partir de 2026, né? A Audi que vai assumir a equipe Sauber
a partir de 2026, né, a gente lembra, esse nome Stake F1, ela fica só 2024, 2025, a partir de 2026 ela vai ser equipe Audi, e a Audi está procurando piloto para liderar esse projeto, para fazer parte desse projeto, e o Valtteri Bottas é um cara que quer fazer parte desse projeto, e para ele fazer parte desse projeto ele precisa melhorar seu desempenho, precisa se mostrar mais, precisa realmente ter melhores desempenhos para que chamar a atenção aí da empresa alemã para que ele faça parte deste projeto. O penúltimo dessa lista é Logan Sargeant, da Williams, né, o Sargeant que foi um estreante e não foi bem também durante a temporada, bateu demais, errou demais, não conseguiu aí com muito custo aí marcar ali o seu pontinho e chegou a ter a sua vaga ameaçada para a temporada de 2023, era a vaga que, digamos, a única vaga que sobrou no grid, mas a Williams o manteve, né, porque a gente ouve falar assim que a Juliana Serrazoli, inclusive, já falei isso, né, que a Williams enxerga nele que sim, ele é um cara que tem velocidade, ele é um cara que é rápido, tem velocidade, mas que precisa melhorar a sua constância, precisa melhorar seu ritmo de corrida, precisa cometer menos erros. Então a Williams aí, enfim, deu mais uma chance para o Logan Sargeant, mas obviamente que ele está pressionado, ele está ali com o alvo mirado nele, porque ele precisa performar. Se ele tiver um outro ano ruim, como ele teve em 2023, com certeza o futuro dele na Fórmula 1 não existirá mais, ou seja, ele vai ser aí tirado da Fórmula 1, então ele precisa performar se ele quiser manter aí a sua vaga na Fórmula 1, se quiser ter um futuro aí na Fórmula 1. E ele tem uma sombra agora muito grande, que é o piloto, né, o piloto Mercedes, chamado Kimi Antonelli, que é um cara ali que digamos, vai pilotar na Fórmula 2 esse ano, e é o cara, é o futuro da Mercedes, né? O futuro da Mercedes é um cara que é um piloto que dizem que tem muito talento, é muito rápido, e tá aí já querendo aí beliscar essa vaguinha do Logan Sargeant na Fórmula 1, então ele precisa realmente melhorar, performar melhor, precisa andar mais próximo do Alexander Albon, precisa errar menos, precisa bater menos e precisa aí marcar os seus pontinhos sempre que a oportunidade vier, senão tchau Logan Sargeant da Fórmula 1. E o último dessa lista do site Planet F1 que está, segundo a reportagem, vai entrar pressionado é George Russell. George Russell? Como assim? Tá pressionado? O George Russell, embora ele é um piloto que ele tem contrato, né, ele é um dos pilotos que o contrato dele não acaba em 2024, eu acho que, e também, embora a reportagem deixe claro, né, que ele não tem a sua vaga na equipe ameaçada, mas segundo a reportagem ele entra pressionado porque ele teve um ano de 2023, digamos, muito abaixo do que se esperava. Ele terminou apenas na 8ª posição, ou seja, ele terminou ali entre as equipes grandes, ele terminou apenas na frente do Oscar Piastri e do Lance Stroll no campeonato, terminou muito atrás do Lewis Hamilton, enquanto o Lewis Hamilton foi o 3º colocado, o George Russell foi apenas o 8º, e o George Russell teve ali um ano, vou dizer ruim, mas muito abaixo do que ele teve, por exemplo, em 2023. Ele conquistou apenas um pódio na temporada, enquanto o Hamilton foi acho que 4 ou 5 vezes para o pódio. O George Russell teve apenas um pódio, teve alguns erros marcantes, como por exemplo no GP de Singapura, que ele errou ali na última volta. Embora na classificação tenha ficado ali até um certo equilíbrio entre ele e o Hamilton, mas em corrida realmente o Hamilton deu um banho nele nessa temporada de 2023 e a pressão que a reportagem coloca em cima do George Russell é o seguinte: será que o George Russell ele é mesmo um piloto bom ou ele é um piloto bom apenas com carros ruins? Eu acho que foi um pouco exagerado, né? O Russell ele mostrou ano passado que ele é um piloto bom, esse ano mesmo já mostrou que teve alguns momentos ali, algumas disputas ali com o Hamilton, ele mostrou que ele é um piloto bom, ele mostrou que ele é um piloto que tá ali não tá ali para ser segundo piloto, e só que a dúvida que se coloca é o seguinte: será que quando o Hamilton se aposentar, ele é o cara certo para assumir, para liderar a equipe Mercedes? A minha opinião é que sim, ele parece ser o cara certo, ele parece ser um cara certo, mas é fato que ele teve uma temporada de 2023 muito abaixo do que se espera dele, e vamos ver como é que vai ser 2024, né? Se ele vai conseguir voltar, se ele vai ter um ano, por exemplo, um ano como ele teve em 2022, que venceu corridas, andou mais à frente do Hamilton, chegou à frente do Hamilton no campeonato, ou se ele vai ter mais um ano ali meio instável,
cometendo alguns erros, e o que será, né, como eu falei, né, com relação ao Logan Sargent, né, tem esse menino ali, o Kimi Antonelli, que é o garoto da Mercedes, de repente, né, a gente tá vendo o que o Piastri aí tá começando a fazer com o Lando Norris, e que eu acho que vai esse ano o Piastri vai incomodar bastante o Lando Norris, né, e pode, quem sabe, até desbancar o Lando Norris, digamos, da liderança da equipe McLaren. Será que de repente o George Russell não pode futuramente sofrer isso também, justo na chance dele, quando o Hamilton sair, ele tiver a chance de liderar a equipe, não entra um novato aí que de repente pode desbancar ele também? Vamos aguardar, mas eu confesso que eu achei um pouco exagerado assim, essa pressão do George Russell. Claro, precisa melhorar um pouquinho, mas eu acho que não está pressionado não, acho que ele tá bem cotado ainda ali com a equipe Mercedes. Mas quero saber a opinião de vocês aqui, qual desses pilotos está mais pressionado, se tem alguém aqui que vocês acham que está mais pressionado do que esse que eu falei aqui na lista, me contem aqui nos comentários. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e